Oi, pessoal, boa noite. Opa, tá caindo tudo hoje aqui. Hoje a gente vai conversar com a jornalista Silvia Ruiz, uma jornalista brilhante, que eu admiro muito, que eu fico até assim comovido de poder entrevistá-la. E eu já vou botar aqui uma música em homenagem a ela, ela vai saber por quê. Às vezes eu me pego já aquele exato instante vi seus olhos Ah, a Silvia chegou. passearam sobre os meus. Silvia, isso é pra você, em homenagem a você. Como hoje E ao disse Renato, claro. naquele instante uma certeza sem tamanho. Vou chamá-la. Algo novo e sem tamanho acontecer. Pronto, vamos lá. Ah, que amor! Ah, você Você colocar. conhece? Ah, já começamos bem essa live. Muito bom. Tudo bem? Sua homenagem, não é? Ah, muito Duplamente em homenagem. obrigada. Muito obrigada, tá? Que é uma honra estar aqui. Boa noite, Não, pessoal. uma Tá chegando. uma Muita honra minha. honra. Eu me lembro muito de termos conversado há um tempo, há muitos anos atrás, né? Para mim foi uma honra Muitos. ser entrevistado por você. E você topar me dar uma entrevista, eu que sou um naif aqui como entrevistador, Até foi parece. demais, é uma honra muito grande. Até parece. Eu que agradeço. Eu entrevistei você, eu estava fazendo as contas várias vezes, sei lá, 25 anos atrás, daí alguns anos que eu trabalhei na Folha, né? E sempre foi muito marcante as conversas assim que a gente falava sobre sempre temas difíceis, né? Transtornos alimentares e você sempre iluminou o assunto de uma maneira muito serena, elucidativa, é muito legal. Naquela época a gente estava começando a falar disso na mídia, né? Desses Uhum. transtornos. Então era muito importante, assim, muito bom. Bom, você é jornalista, você sempre foi uma das grandes jornalistas, tua carreira é na Folha, e foi a partir aqui dessa pandemia que você começou a se usar do Instagram também, não é isso? Eu já tinha começado antes, na verdade, tá aqui. Eu em 2017 para 18, eu estava começando. Eu já trabalho há muitos anos em agência, já estava fora do mercado de redação, né? Eu trabalho com comunicação, mas de outra maneira, hoje ajudando marcas a se comunicarem melhor. E eu comecei a pesquisar, eu comecei a bater o envelhecimento em mim, assim. Eu comecei a sentir os primeiros sintomas da perimenopausa, que eu não sabia até então o que era, comecei a pesquisar, comecei a ficar esquecida, não lembrava mais de nada, eu falei, gente do céu, o que está acontecendo comigo? E como esse meu passado de jornalista, eu sou a pessoa que fuça. Então, eu fui fuçar sobre o que estava acontecendo comigo, acabei indo ao médico, percebi que eu estava chegando na perimenopausa, e aí comecei a pesquisar sobre perimenopausa, sobre envelhecimento, sobre esse tema. E aí me dei conta de que não tinha quase nada sobre isso na mídia brasileira. Eu comecei a achar isso muito na mídia estrangeira. Então, até então, aí caiu toda uma ficha na minha cabeça assim, nossa, eu estou envelhecendo, esse assunto é importante, eu preciso me dedicar a ele agora, quer dizer, eu preciso aprender uma nova vida. Como é que eu vivo esse processo agora do envelhecimento? E aí, com isso, surgiu uma coluna no UOL. Eu tenho amigos que trabalham desde o meu tempo de jornalista e a gente acabou conversando e eu falei, pô, que tal fazer uma coluna sobre esse assunto? E daí puxou-se o eixo, as pessoas começaram a me adicionar aqui no Instagram, então eu tô falando isso em 2018, e eu era com o Instagram fechado, não tinha a menor pretensão tá, aqui de vir aqui falar com as pessoas. Eu era jornalista da mídia impressa, ficava atrás do balcão. E aí eu comecei a perceber que é muito rico essa conversa aqui. Né? Eu tinha muito preconceito, eu achava que era coisa de influenciadora, meio da moda, de ficar posando de foto. E eu percebi que não era isso. Existia uma comunidade, uma possibilidade de comunidade aqui para falar, encontrar minha turma, sabe? Encontrar o assunto que eu estava falando, que foi muito legal. Então é isso.
eu passei a ter uma coluna chamada Ageless no UOL semanal, onde eu trato dos temas do envelhecimento. E o que é ter 50 anos hoje, principalmente, que é o que eu estou vivendo. E aqui também uma troca um pouco mais espontânea e um pouco mais solta, né, do que no jornalismo, mas também fazendo a mesma coisa. Então, é desde 2018. A pandemia fez eu ficar mais conectada, mas eu já estava fazendo antes. Tá. Essa música que eu coloquei agora chama Junto a Você, não é? Do seu marido. Você tem um filho, Tom, e a sua filha é atriz e cantora, não é? A gente tem 3 filhos. Eu tenho uma filha que é atriz e cantora que tem 28 anos, é atriz de musicais, é super bem sucedida. A gente tem o Gabriel, que é nosso filho do meio, que está morando na Espanha, e entre Londres e Barcelona. Ele é artista plástico e é modelo, é formado aqui pela FAP. E a gente tem o Tom, que tem 11 anos, que é um garotinho autista e é o nosso caçulinha aí. E eu li algo que o Tom te trouxe uma revolução interna, quer dizer, a partir do Tom você teve que repensar um pouco a vida, não foi assim? Como é? Eu acho meio impossível, né, Tati, você ser tocado por uma questão assim com o filho e não mudar tudo, né? Tá falando sobre isso com meu marido agora até. A gente primeiro passou por um baque, né? O chão se abre. Eu nem sabia o que era autismo direito. Eu tinha visto filmes sobre autismo no cinema, aquela coisa assim, né? Muito distante. Não conhecia ninguém com autismo, com filhos com autismo e tal. Então o chão se abriu, foi muito assustador, muito depressivo assim no primeiro momento. E aí também, como eu falei, do mesmo jeito que eu fiz com a questão do envelhecimento, eu sou CDF, eu vou estudar. Eu falei, bom, então para ajudar meu filho eu preciso estudar. Comecei a estudar tudo que eu podia e também preciso cuidar da minha cabeça. Então, eu acho que uma coisa que o Renato fala também, meu marido, por ser artista, eu acho que ele fala isso muito melhor que eu. A vida é muito mais simples do que a gente imaginava. Porque a partir da nossa... Né, depois que a gente caiu a ficha, a gente começou a conviver e a ver as possibilidades com ele, a felicidade ela passou a ser muito mais simples do que parecia antes. Cada passo que o Tom dá, cada conexão no olhar que a gente tem com ele, uma tarde que a gente passa juntos fazendo alguma coisa de legal, é uma felicidade que não tem viagem para nenhum lugar do mundo, não tem bens materiais, não tem nada que se compare, entende? Então, eu acho que essa revolução foi o que aconteceu com a gente, não só comigo, com meu marido também, sabe? Muito interessante, assim. Eu ouvi você falando, eu pesquiso um pouco antes da gente conversar, você falando uma coisa bem existencialista aí outro dia, que você não tem, pensa muito em essência, você vai vivendo, você vai existindo, né? E aí você contou duas coisas interessantes. A partir da chegada do Tom, isso muda você. A partir de você se perceber com 50 anos, você se reinventa, quer dizer, não tem uma essência. Você vai vivendo e vai aprendendo e vai se reorientando com as coisas que te acontecem na vida? Acho que sim, eu faço meditação, tá? Que desde os 19 anos. Eu descobri um mestre na Índia, eu fui morar na Índia com 19 anos. Eu tinha essa busca, o que eu estou fazendo aqui? Eu tive uma adolescência muito existencialista, sabe? O que eu faço aqui? O que eu estou fazendo? Para que serve isso tudo? A gente vai morrer? Qual é o sentido desse troço? Assim, eu tinha todas essas questões. E quando eu descobri a meditação e esse meu mestre indiano, né, e tal, o Osho, eu descobri uma coisa muito legal que ele falava, que é assim, só exista a beleza. Você olha um bebê, quando a gente vê um bebezinho, né, que é a gente, como a gente vê ao mundo, ele só existe, né? Ele é 100% presença, ele é 100% sentir o que está acontecendo no mundo. E não tem angústias, medos, porque ele está vivendo o presente 100%. Então, só pensando um pouco nesse... É um pouco esse meu objetivo, sabe? Porque um dia a gente vai estar lá no final da vida, perto da morte, a gente tem essa noção de que isso está chegando cada vez mais perto, e eu quero poder ter essa tranquilidade de apenas estar existindo, sabe?
Eu não preciso descobrir o que eu sou, qual é o sentido de tudo isso. Eu acho que para mim ter amado, amar, ser amada, dar o meu melhor para quem está perto de mim, tentar, né? Porque nem sempre a gente consegue, mas tentar. Esse é o meu, um pouco da minha relação com a vida, assim, sabe? É o que eu procuro me lembrar sempre, assim. Quando a gente medita, inclusive é bem esse o princípio, né? A meditação, ela parte do princípio de você estar no aqui e agora. Você está presente. E quando eu falo meditar, não precisa ser só sentado lá, de olho fechado e tal. Quando você está fazendo uma sopa, você está lá cozinhando, cortando os legumes. Você pode estar no estado meditativo ali, presente 100% naquele ato, né? Claro que a gente não consegue fazer isso o tempo todo, a gente não é monge que vive num mosteiro, tem mil interferências na nossa vida, mas eu tento trazer isso o máximo possível para os meus momentos, assim, sabe? Sempre que eu posso. Isso é aquele estado de atenção plena que o Eu acho que pessoal... pode chamar de atenção plena, mindfulness, né? Hoje em dia tem uns nomes aí que as pessoas dão para isso, mas eu acho que meditação não tem nada de tão. Porque quando as pessoas falam disso, nossa, é alguma coisa muito louca que eu tenho que aprender a fazer, é difícil. É muito mais simples do que parece, porque é um estado que a gente conhece. É o estado que a gente já nasceu com ele, né? A nossa mente que ela vai ficando falando sem parar, em certo, na nossa vida. E a conseguir acalmar essa mente que não para é muito bom. E eu tive síndrome do pânico durante muito tempo, desde os 12, 13 anos até descobrir a meditação. Então eu vi o quanto isso me ajudou, sabe? Isso foi um divisor de águas na minha vida, muito grande. Nunca mais eu tive síndrome do pânico e hoje, quando eu começo a me sentir muito ansiosa, assim, eu já falo, peraí, volta, eu tenho uma tensão, sabe? Eu consigo me olhar de fora, como se eu estivesse fora de mim me olhando ali embaixo, sabe? Uhum. É mais ou menos isso. Semana passada, ou retrasada, eu entrevistei um grande intelectual brasileiro, o professor Alder Teixeira, que veio falar de Dostoiévski. Ele Uhum. está aí te aplaudindo, um monte de aplausos aí que eu Muito estou vendo. obrigada, que chique. E quem falou assim, poxa, por que você não entrevista a Silvia? Foi a nossa amiga comum, Adriana Cachani, né? Querida, Que eu falei, nutricionista mas maravilhosa. a entrevista para mim. Ela falou, não, vai lá, insiste. Parece, quem sou eu na fila do pão, gente? Olha isso. Você acha, Silvia, que envelhecer e pensar no envelhecimento tem a ver com como você encara a finitude? Como você Claro, pensa em morte? Tem tudo a ver com como a claro, gente envelhece? acho que super, porque eu acho que muitas coisas sobre como a gente se cuida, como a gente se relaciona, como a gente ama, como a gente se relaciona com o trabalho, muito disso a gente não cuida muitas vezes porque a gente não vê a finitude. A gente não tem aquele senso de urgência quando a gente é jovem, né? A vida tá toda, então você fala, deixa para depois. Tá tudo uma merda, minha relação tá uma merda com as pessoas em volta de mim. Não tô falando só com o casamento, tô falando em tudo. É, no trabalho, as coisas. A gente se permite muito mais se machucar do que eu acho que quando dá aquele senso de urgência de que, cara, não tenho todo o tempo do mundo. Então agora é hora, né? É hora de fazer a faxina, sabe, na vida. Tirar da frente. A Miriam Goldenberg, que é uma antropóloga maravilhosa, que estuda o envelhecimento, né? Ela é sim uma estudiosa, eu não sou uma estudiosa, mas e ela fala que todas as entrevistas que ela faz com os velhinhos, que ela entrevista velhinhos bem velhinhos, assim, já de 90 e tal, eles. Porque como é que eles são felizes? E esse senso de urgência causa neles um eu não vou me preocupar com certas coisas que não precisa mais. Vou me permitir muito mais coisa. Vou tirar da frente coisas que não precisam mais. Eu me lembro da minha avó. Eu tinha uma avó italiana e a minha avó, ela era. Eu me lembro muito dela falando: deixa. Todas às vezes, quando as pessoas em volta dela estavam muito preocupadas com alguma coisa, ela falava assim: calma. E eu acho que hoje, olhando para ela, é da pessoa que está velhinha, que está olhando e falando: para que eles estão se descabelando com uma coisa besta dessa? Então, eu acho que sim, a finitude é a relação com a morte. E eu quero chegar cada vez mais
se eu tiver consciente, porque, sei lá, se eu vou ter Alzheimer quando eu estiver chegando perto da minha morte e tal, mas eu quero estar consciente para esse processo também, sabe? Eu quero viver essa segunda etapa da vida aí da maneira mais produtiva possível, plena possível, fisicamente, mentalmente. Então eu acho, e é o meu propósito, tá? Que com tudo isso que eu estou fazendo aqui no Instagram, escrever as colunas que eu escrevo, é de tentar ajudar mais pessoas a pensar sobre isso também, sabe? Tocar outras pessoas e com isso eu estou me ajudando. Quando eu falo sobre isso com outras pessoas, eu acho que eu estou falando para mim, é quase terapêutico, sabe? E está sendo muito rico essa virada. Eu me lembro, acho que o Rubem Braga tem um texto que ele diz que eu percebi que eu envelheci quando eu fui levantar da cadeira para cumprimentar alguém, me disseram, não se preocupe, fica aí que eu vou... Aí eu pensei, eu acho que eu envelheci a hora que eu vi uns pés de galinha aqui, sabe que envelheceu. Qual é o momento do insight? Eu tenho uma coisa engraçada para fazer. Eu li um texto também que fala assim, sempre tem a primeira vez, né? A primeira vez que a gente faz, a primeira vez, a gente acha que a gente só tem as primeiras vezes quando a gente é jovem. A primeira vez que a gente transa, a primeira vez que a gente fuma, a primeira vez que a gente bebe. Mas a gente tem muitas primeiras vezes quando a gente envelhece também. A primeira vez foi quando eu vi um gatão, por exemplo, na academia, e ele olhou através de mim, assim. Eu não existo. Eu falei, porra! Sabe quando a pessoa. Você vê a pessoa fazer assim, você faz. Daí, não, ele tá olhando para outra pessoa. E você fala, ô, cacete, o moço ali não tá olhando para mim, não, eu sou a tia. Senhora, a senhora pode me dizer que horas são? Ah, posso. Então, eu tô brincando, mas eu acho é uma piada, mas é verdade, assim. Nós mulheres, a gente vive durante muito tempo com a questão da aparência, mais do que os homens, talvez, né? Então, você falou, né, olhar o pé de galinha e tal, pô, a gente já começa a ver isso com 30 anos. A gente já começa a achar que a gente está com olheira, que a gente está com ruga, que a gente está com caramba muito cedo. Só vai aumentando, mas a gente tem essa coisa, acho que muito cedo. Então, eu acho que é muito mais assim. No meu caso, eu comecei a sentir sintomas da menopausa. Eu comecei a ficar muito esquecida, mas muito doida. Saí 5 vezes de casa e falar assim: cadê minha bolsa? Pega a bolsa, volta. Cadê o telefone? Ah, esqueci o telefone, volta pro carro, volta. Agora esqueci a chave. Porra, que saco! E aí eu falei, gente, eu tô ficando com demência, não é possível, né? E aí eu fui pesquisar, e aí eu vi que esse era um sintoma clássico de menopausa, que eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu fui ao médico fazer exame de sangue, eu faço check-up anualmente. Meus exames 1 ano antes estavam normais. Pois aí eu fui fazer e os hormônios estavam no chão. Todos os hormônios. E aí eu falei, gente, então tem alguma coisa acontecendo. E esse era um dos sintomas. Então eu comecei a fazer reposição hormonal e comecei a estudar sobre isso. E aí caiu toda uma ficha, assim. Quando eu comecei a ler sobre isso, tá, o que é envelhecimento e tal, eu esbarrei na questão comportamental, cultural, que cerca o envelhecimento. Muita gente começou a falar para mim, pô, você vai escrever uma coluna sobre envelhecer, mas você tá velha? Não, eu não tô velha, eu tô envelhecendo. Depende para quem. Para minha filha de 28 anos, eu talvez esteja velha, mas não é isso. Mas tá caindo uma ficha em mim. Tá caindo uma ficha em mim que eu escuto pessoas no meu trabalho falando, fulano é um baita velho. Ah, se fulano tá velho, não entende mais nada. Começou a cair. Comecei a escutar isso de outro jeito. Falando, pô, eu sou a próxima. Eu tô nessa fila aí vamos contratar. Eu tava numa reunião da minha agência no Mundial, é uma multinacional em Miami. Eu escutei de um chefão ali da multinacional. Temos que contratar os millennials. Eles são importantes para renovar a nossa empresa. Aquilo me bateu no jeito. Falei, como assim contratar os millennials? Qual é o ponto disso? A gente tem que contratar pessoas boas, não importa se elas têm 20, 30, 40, 50, e acho que a riqueza está em ter. Mas essa cultura da juventude, eu comecei a prestar atenção de que ela é muito presente. Então eu resolvi um pouco levantar uma bandeira sobre isso, sabe, Tata? Acho que durante muito tempo, as mulheres, principalmente, né, das gerações anteriores à minha, faziam o contrário, elas escondiam a idade.
A maneira de se proteger desse etarismo é falar, meu, melhor não falar nesse assunto, vou passar batido. Se eu tiver uma aparência mais ou menos jovem, ninguém vai notar e vambora. E eu comecei a perceber que eu acho que a gente precisa, na verdade, encarar essa questão, discuti-la, né? Antes de eu te perguntar sobre isso que você já falou, que é o etarismo, idadismo, ageísmo, É, você falou de algo que eu acho que dá uma ferida, dá uma dor narcísica grande quando o olhar masculino, eu acho que o feminino também, mas quando o olhar masculino muda sobre você, né? Você fica invisível como fêmea, é, você se sente não mais desejável. isso é muito forte para as mulheres, né? Você ser porque você, aqui, ainda mais aqui no Brasil, né? Mulher anda na rua, a gente assobiando, gente mexendo, gente não sei o quê. E isso é incômodo. Não conheço muitas mulheres que gostam disso, não. Acho que a maioria não gosta desse assédio. Mas você vê os olhares para você vindo de todos os lados, né? Aquela coisa. E de repente você passa a não ser mais essa pessoa. E isso é interessante, porque é isso. Se você é ensinado desde muito cedo que o seu valor, nós mulheres, a gente passa muito por isso, né? O nosso valor está muito atrelado à nossa imagem, à nossa beleza, à nossa aparência jovem, por exemplo, né? Então, lidar com isso não é fácil pra gente. Para os homens também não é, eu sei que não é, mas é muito mais tranquilo. A gente tem muito mais referências masculinas bonitas. Ó, que charmoso, fulano tem cabelo branco charmoso. E as mulheres sempre foram né, mostradas como desleixadas, se deixam cabelo branco, né? Isso está mudando, está tendo um movimento. É interessantíssimo olhar isso. Assim, está tendo um verdadeiro movimento das mulheres da minha geração aí, algumas mulheres um pouco mais velhas também, falando não para isso. Eu acho muito legal. Mas você acha que esse preconceito é só do homem que olha através de você e não te vê como fêmea, um ser sexuado? Ou a mulher mais jovem te olha e diz, bom, essa já não é mais minha concorrente, essa tá velha. A mulher olha para a mulher e faz esse... Acho que, olha, nós mulheres somos muito críticas umas com as outras, né? Inclusive, não necessariamente mulheres mais jovens, mas mesmo as mulheres da mesma idade, você já deve ter escutado isso, né? Mulheres quando se encontram, falam, nossa, fulana tá gorda, nossa, fulana tá acabada. Nossa, nós somos muito cruéis e competidoras entre nós, né? Isso também eu acho que está tendo uma mudança. Acho que as mulheres também estão acordando para isso, para esse julgamento. É quase que como assim, você olhar a outra mulher e falar, nossa, tá gorda, tá acabada, tá velha, tá enrugada, não sei o quê, valida você mesmo, assim, então eu tô bem. Uhum. Ufa. É muito isso, assim, né? É quase um. Mesmo com as atrizes, né? Com as famosas, com as mulheres muito bonitas que a gente vê. Quantas vezes a gente vê na mídia? Fulana é fotografada acabada. Uhum. Fulana parece reconhecível. Gente, a gente não vê isso acontecer com os homens. É muito raro. Se o cara engorda, se o cara fica de cabelo grisalho, se o cara parece cheio de ruga, não tem uma manchete falando isso. E com as mulheres tem essa crueldade, né? Você acha Então, que o sucesso profissional e o sucesso econômico de um homem é mais importante do que a barriga dele? eu acho que é, né? Eu acho que é. Isso é muito cultural ainda no Brasil, né? Eu acho que em alguns países não é tão assim. Eu morei na Alemanha e a Alemanha é muito relaxado, assim. As pessoas envelhecem muito de boa. As mulheres são muito relaxadonas com relação ao cabelo, à beleza. Elas são elas não têm essa questão. É cultural. Eu acho que a gente tem a cultura da juventude aqui mais parecida com os Estados Unidos, talvez, sabe? Né? Com corpo, Uhum. beleza. E isso é uma superação que a gente precisa fazer ao longo da vida para envelhecer direito. Acho que é importante. A Adriana pediu para te perguntar o seguinte, Adriana Cachani. É, Olha, para a Silvia,
que eu não gosto quando dizem que você está muito bem para a sua idade. Aí, assim, isso é etarismo ou é da minha cabeça, dela? Né? Que é a minha cabeça que não que precisa entender isso, que isso é normal. Como é que você vê esse tipo de É super afirmação? etarista, né? Porque como é que a gente, para a sua idade, né? Para a sua idade significa o quê? Por exemplo, eu vou fazer uma comparação. Até que você dirige bem para ser mulher. É uma frase clássica também, né? Sim. Então, a gente não percebe que, na verdade, é um elogio que você está tentando dar, mas está com todo o preconceito embutido. Até que você é uma boa engenheira para ser mulher. Uhum. Até que você é uma boa piloto de avião por ser mulher. Por quê? Porque é isso, é tão ofensivo quanto, né? Então, quando a gente fala até que você está bem para a sua idade, é porque se espera que naquela idade seria o quê, então? Né? E você está bem, ponto. Nossa, como você está bem. Você encontra uma pessoa que você não vê há muito tempo, nossa, como você está bem. Como você está saudável, como você está com as bochechas coradas, como você, enfim, como você está bonita, enfim. Não é para a sua idade, né? Outra frase muito clássica, hoje em dia, que as pessoas falam também, muito etarista, é: ah, mas 50 são os novos 30, não precisa se preocupar, sabe? Você tá com 50? Nossa, não parece, mas tudo bem, porque 50 agora são os novos 30. Então é como se você anulasse aqueles 50. Vamos apagar aquilo do RG, que agora são os novos 30. Então você tem 30, sinta-se bem. Tem uma barra. A partir de uma certa idade começa a ficar ruim ter aquela idade, né? 50, passou dos 45, já começa a virar uma idade meio feia no nosso imaginário. Isso é enganoso, né? Num primeiro momento, olha, os 60 são os novos 40. É, Há certa sedução, falar, ai, que legal, né? Depois eu pensei, mas como? Mas que ridículo entrar numa coisa dessas, né? lógico. É claro que o que a gente pode assumir é que hoje, com os recursos que a gente tem, tecnológicos, da medicina, dos cuidados com prevenção, com a consciência que se tem sobre nutrição hoje, sobre a consciência que se tem sobre atividade física, é óbvio que pessoas que estão se cuidando mais vão ter 60 anos diferente do que há 3, 4 gerações atrás. É muito possível, certo? Do Sim. ponto de vista da saúde, do ponto de vista do bem-estar, né? Da capacidade motora, blá, blá, blá. Mas quer dizer, mais nada além disso, né? 60, você tem 60 do mesmo jeito. Menopausa você vai ter do mesmo jeito. Andropausa você vai ter do mesmo. Não tem muito o que fazer, né? Quer dizer, tem reposição hormonal, isso que eu tô falando. Existem recursos que ajudam, mas tem que fazer. O que é exatamente etarismo? Quer dizer, como é que você define isso? A gente está numa Etarismo, época politicamente correta. O que etarismo é é toda etarismo? forma de preconceito, estereótipos baseado em idade. E isso não serve só para pessoas mais velhas, a partir de uma certa idade, porque as pessoas mais velhas são muito afetadas pelo etarismo. Etarismo também pode se dar com pessoas jovens, né? Você é jovem demais para dar opinião aqui. Isso acontece também muito no ambiente de trabalho, né? Você é muito jovem para ter opinião. Quem é você para ter opinião que você nem viveu nada ainda? Isso também pode acontecer. Mas é óbvio que ele é muito presente nas pessoas mais velhas, né? A partir de uma certa idade, você não tem mais idade para isso, você está ultrapassado, você não deveria mais estar ocupando esse cargo no seu trabalho, você não sabe das coisas, você não entende de tecnologia, você espalha fake news. É o clássico que estão falando, as tias do WhatsApp, que estão falando que agora espalham fake news, que é muita sacanagem colocar nas costas das. O que a gente chama de tia do WhatsApp? Tias normalmente são mulheres mais velhas, né? Eu não chamo minha filha de 28 anos. É muita sacanagem colocar nas costas das mulheres mais velhas a responsabilidade sobre se espalhar fake news no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp. A gente sabe que isso não é verdade. Tem todo tipo de pessoa espalhando fake news por aí. Mas fica mais fácil de colocar naquela tia o famoso vídeo do Fábio Porchat que ele fez no Porta dos Fundos para tirar sarro da mãe. Ele falava como se ele estivesse falando com uma mãe dele. Ele foi super criticado por isso.
em que a mãe estaria usando a internet sem a presença dele. E aí alguém fala, nossa, você deixa a tua mãe usar a internet sozinha? Mas que perigo! E ele fala como se a mãe dele tivesse 57 anos. Então ele está tratando uma mulher de 57 anos como uma incapaz que espalha fake news se ela utilizar a internet sozinha. Então, assim, os exemplos de etarismo são infinitos, né, Taki? Acho que se a gente fosse pensar aqui, são inúmeras frases, desde as mais sutis até as evidentes. O Brasil é um dos países onde existe agressão contra idosos numa escala enorme, na pandemia, inclusive, isso aumentou. Então, uma coisa que a gente tem que combater. Tem uma estudiosa americana que fala sobre isso, a Ashton Applewhite, que ela fala que o etarismo é o último preconceito socialmente aceito que a gente tem aqui acontecendo no mundo. Porque a gente começou a bater, né, no racismo, no capacitismo. As pessoas hoje ainda fazem piada, ainda cometem uma série de equívocos para falar desse assunto, mas elas estão mais conscientes de que certas coisas não se falam mais, gordofobia, né, LGBTQIA+, fobia, etc. Mas o etarismo é super... As pessoas falam sobre isso numa boa, no dia a dia. Né? Brincam com a questão da velhice o tempo todo, no trabalho... É bem sério, é bem sério. A gente precisa falar disso. A gente precisa chamar atenção. A gente começa a olhar para o passado, e isso é que eu acho complicado. Daqui a pouco a gente vai dizer que a velhinha de Taubaté é uma figura ligada ao etarismo. Quer dizer, o Lobato lá atrás era preconceituoso. A gente começa a olhar para trás e isso me preocupa um pouco. Mas você que pesquisa isso, o preconceito, né, essa discriminação com idade, tem uma série de consequências psicológicas e consequências físicas, não é? Sim. Quais são as consequências desse preconceito? Eu li, tá? Porque eu também, quando eu falo, eu tô falando lendo para escrever meus conteúdos, né? O etarismo, as pessoas que vivem e tem muita dificuldade de aceitar a idade, o preconceito contra a idade acaba afastando as pessoas dos cuidados com a própria saúde. A procurar médicos, a procurar ajuda, ou porque está negando a idade, ou porque o próprio preconceito as afasta desse tipo de cuidado. Então acaba fazendo mal para a saúde real e para a saúde mental também. Né? Você pode falar isso melhor do que ninguém, né? Tá? Quem sou eu para falar disso? Mas assim, é muito evidente que você se sentir sendo negado as suas capacidades, né? As pessoas negando que você é capaz de uma série de coisas, afeta a sua saúde mental, de qualquer maneira. Assim, eu fiz uma vez uma enquete aqui no Instagram perguntando quem já sofreu preconceito no trabalho. Achei que ia aparecer. Olha, fiquei chocada com as coisas que eu ouvi. Eu me senti uma pessoa privilegiada, inclusive, dentro do meu ambiente de trabalho, assim, porque foram centenas, eu não conseguia responder para as pessoas. Todo tipo de preconceito, sabe? Desde o recrutador de recursos humanos, que fala na cara da pessoa, você é velha demais para essa vaga, desculpa, muito obrigado pela entrevista, mas não vou querer. Até uma moça que era contadora de histórias e alguém falou para ela, você é velha demais para contar história para criança. Então, assim, é uma loucura. O que isso faz com a saúde mental das pessoas, né? Você começa a se sentir excluído da brincadeira. É quase um bullying, né? É uma pressão social ali te excluindo. Por isso que eu acho importante as pessoas se juntarem em grupo e terem a consciência de que isso é uma questão coletiva. Não é pessoal. O problema não é só com você que está acontecendo. Vamos, então, portanto, discutir isso coletivamente, né? Vamos brigar contra isso coletivamente. Os Estados Unidos tem uma série de leis, inclusive trabalhistas, que protegem os trabalhadores mais velhos. Tem uma série de questões que as pessoas podem recorrer. Se ela tem uma promoção negada por causa de idade, ela tem oportunidades no trabalho diminuídas por causa da idade. Eu acho que o trabalho é muito grave, porque você tira a pessoa de circulação mesmo quando você tira ela da oportunidade de trabalho, né? Você reduz a autoestima dela, né? E o isolamento, a exclusão, leva a um monte de coisas, desde depressão,
até aumento do risco de infarto, até demência, aumento de Alzheimer, Pois é, né? Tem um monte de coisas. pois é. A Fê Papa Campos, que está falando aí, ela me mandou uma pergunta para você. Ela diz assim: por que existem pessoas, acho que a gente está falando disso o tempo todo, por que existem pessoas que ainda não se sentem bem quando se deparam com benefícios de idosos que elas próprias poderiam usufruir? Por exemplo, preferem fingir que não são idosos, Ah, não usam os benefícios, fila prioritária, meia sim. entrada, paga de idoso, preferem não se assumir para não serem classificados como idosos, né? Acho que é por isso que a gente está falando aqui, né? Eu consigo entender uma pessoa que fala assim, não preciso passar na frente na fila. Eu tô ótimo aqui, não preciso. Já me aconteceu algumas vezes de eu ver uma pessoa falar, você não quer passar na fila, né? E a pessoa, não, eu tô bem. Não, eu realmente não preciso. Quando eu tava grávida, eu me lembro que essa coisa do benefício, eu não precisava passar na frente. Eu não tava me sentindo grávida, pesada, assim. Então, não usava. Eu consigo entender que a pessoa fale, eu tenho 60 anos, mas eu tô bem, não preciso passar na frente só porque tem uma lei que me permite. Mas se a pessoa não faz isso ou não usa esses benefícios justamente para não denunciar a idade, né, para que ninguém perceba a idade que ela tem, a gente está falando aqui exatamente disso. É o medo de ser tirado do jogo, excluída do campo. E eu entendo essas pessoas. Eu entendo mentir a idade. Não é fácil levantar uma bandeira e falar, eu tenho tantos anos no ambiente de trabalho. Então, a gente não sabe, ou deixar o cabelo grisalho, mulheres que querem bancar, falar, eu vou deixar meu cabelo branco. Então, a gente não sabe o que vai acontecer com elas. Quem somos nós para dizer? Então, tá, agora você precisa dizer que idade você tem, você precisa assumir seus cabelos brancos, você precisa assumir suas rugas. A gente não tá na pele das pessoas para entender o que pode acontecer com elas no ambiente onde elas estão, né? Então, a gente precisa lutar contra isso coletivamente para que essa questão comece a ser aceita cada vez mais, né? Por amor de Deus. E é legal a gente dizer que isso não é com o outro, isso acontece conosco. Eu estou lembrando agora de alguns anos que eu estava numa fila de avião e o pessoal batendo aqui. O senhor pode ir lá, o senhor pode ir lá, né? Não posso, não. Eu sou aqui mesmo. Não, aquilo lá não, eu tô aqui ainda. Eu tô louca para essa fila aí. Eu já ia passar na frente e falar, dá licença. Hoje em dia, o pior é que a fila do idoso, às vezes, ela tá maior do que a que não é do idoso. Isso que é pior. Aconteceu isso comigo agora. Antes de eu vir para essa live, eu fui pro mercado, tava com meu filho é autista, então eu nem pergunto, eu passo na frente e vou lá na fila. E imediatamente as pessoas, tinha umas 5 pessoas na fila, fizeram assim, ei, a fila que tá aqui, eu falei, eu tô com meu filho que é autista, e as pessoas ficam sempre sem graça, porque ele não demonstra, ninguém sabe que ele é autista, e as pessoas falam, desculpa, não tem problema. Aí atrás de mim, apareceu um senhor ali e tal, e aí elas falaram, você não quer passar na frente? E aí ele falou, qual é a fila? Onde está a fila do idoso? Aí a moça falou, tá fechado o caixa do idoso. Eu falei, então, você pode ir em qualquer caixa. Você tendo idade, não é porque tem que ter o caixa do idoso, não. Você tem direito de passar na frente de qualquer fila. Use o seu direito. Aí ele falou, é verdade, porque eu não quero ficar aqui dentro desse supermercado e tal. Eu tinha acabado de ter essa conversa. Então, eu acho que as pessoas que não têm essa conversa ou não querem usar esse benefício, talvez porque elas não queiram passar pelos preconceitos que encaram quem tem a idade que tem, né? Uma hora não vai dar mais para esconder, esse é o ponto, né? Você não esconde idade pro resto da vida. Eu fui ver se além do da tua coluna tem, bom, aqui 50 a mais, Viva a Coroa, Ageless 40 mais, tem a Maria Cândida que fala, tem o Senhora Atual, Mulheres que Correm com Lobos, a Mulher de 50 a mais, a 50 e tantos, Ser Feliz aos 50, bom, tem várias. Por que todas são mulheres? Porque tudo é para o público feminino, porque a grande maioria é para o público feminino. Eu acho, tá? Isso eu vou falar porque eu trabalho com internet também, né? Eu trabalho numa agência. Tem poucos homens fazendo conteúdo na internet de comportamento, de lifestyle. Tem homem falando de carro, tem homem falando de assuntos específicos, né? Homem que gosta tem futebol, tem assuntos masculinos, em geral.
Mas para falar de comportamento, falar das questões que afetam a alma, que afetam o coração, assim, não tem muito. Homem, tanto que tem quantos blogs e sites e perfis sobre maternidade tem e tão poucos paternos. Tem alguns que são até famosos, eles ficaram até famosos. Por quê? Porque tem tão poucos que aqueles 2, 3 pais que resolveram falar sobre paternidade ficaram super famosos. Toda vez que alguma empresa quer fazer alguma coisa com o pai, fala, chama fulano. Porque blog de mãe tem 500 e de homem tem 3. Eu tenho cá para mim que eu acho que os homens não gostam, têm dificuldade de falar das suas preocupações, das suas angústias. Principalmente aqui, na frente de todo mundo, né? E eu não acho que é só de 50, eu acho que é de qualquer idade. A gente vê quantidade de meninas e de mulheres que se expõem aqui, falam da sua vida, do seu cotidiano, dos perrengues com o filho, contam suas histórias de problemas mentais, questões, enfim, das mais diversas. E eu vejo menos homens fazendo isso. Eu acho que é uma questão, talvez você possa falar isso melhor que eu, tá? Que eu não sei se para os homens é mais difícil, sabe, se expor dessa forma. Uhum. Eu acho que é o preconceito da fragilização, né? De se sentir muito frágil. Eu estou escrevendo um livro sobre depressão pós-parto e a gente sabe que mulheres têm 2,5 vezes, 3 vezes mais depressão do que homens. E no pós-parto, engraçado, todo mundo fala da depressão pós-parto em mulher. Homens têm tanto depressão pós-parto quanto mulheres. Nossa, você está me contando uma novidade que eu nunca soube. Homens estão em depressão no pós-parto, que precisa de tratamento, etc. Então é tão importante, e é o que você falou. Eu nunca vi ninguém falar, olha, para o pai novo que entra em depressão, como é que é. É algo que muito relevante e vai na linha do que você falou. Ninguém fala disso e as pessoas respondem. Quem vai mais ao psiquiatra são mulheres. Isso não quer dizer que homens não têm problemas psiquiátricos. É o preconceito, né? Eu acho que... Eu não sei... Eu acho que homens, em geral, né? Estou falando aqui, não sei se é por causa da educação ou porque é uma característica mais masculina. Eu tenho filhos, né? Eu vejo meu filho homem e minha filha mulher. Eu e minha filha, a gente fala. E aí, o que aconteceu? Aí conto as questões com as amigas, as questões com os namorados. A gente fala. O Gabriel e o Renato, né? Pai e filho aqui, eles falam de futebol, eles falam do não sei o quê, eles falam de umas notícias, falam de música, falam não sei o quê. Mas não falam de muita coisa, assim, não ficam muito entrando às vezes eu pergunto pro meu marido contar, o Gabriel contou tal questão, mas ele deu detalhe, brigou com a namorada, mas e aí, o que aconteceu? O que ela falou? Ele fala, sei lá, a gente não falou, a gente só comentou que ele brigou com a namorada. Se fosse eu com a minha filha, a gente ia ficar horas falando dos detalhes, dos meandros daquela relação, sabe? Eu acho que o homem é um pouco mais simples, não sei, na elaboração das emoções, sabe? Não sei se eu tô louca aqui, ó, tô psicológica. Não. Inclusive, homem, quando aprofunda, eu sou um chato de aprofundar, eu só, você tem uma alma feminina. Então. Não é um preconceito? Como se o homem não pudesse... Mas eu não sei se isso vem da educação e cultural, ou se é uma característica feminina, ou uma característica, sabe, do cérebro mais empático ou menos empático, mais analítico, menos analítico. Eu não sei dizer, tá? Acho que é a interação, né, do cérebro masculino, do cérebro masculino, cérebro feminino, neuropsicologicamente falando, com a educação, né? Acho que é a interação das coisas. A Fernanda mandou uma pergunta que eu ia fazer para você, né? Eu ia te perguntar para que mulheres você fala, Silvia? Porque eu fico pensando assim, eu fui dar uma olhada na classificação de IBGE, etc. 100 milhões de brasileiros pertencem à classe baixa. Uhum. A renda domiciliar média é R$ 2.238 para baixo. Quando a gente ouve, eu falei para a Maria Cândida outro dia na live dela aqui, a loba, cara, você está falando para um recorte, você está falando para uma mulher de classe média que pode ir ao ginecologista. Total. Não é? Qual é o teu público? Para que mulher... Eu tenho várias crises de consciência em relação a isso.
E eu estava falando sobre isso com um grande amigo meu, Fábio Bibancos. Aliás, tá aí um nome muito legal para você trazer aqui. O Fábio Bibancos é um dentista que criou uma ONG chamada Turma do Bem. Há muitos anos, é uma ONG que reúne uma rede de dentistas que ajuda a cuidar da saúde bucal de crianças. Ele é um dentista de elite, portanto, trata de pacientes que têm recursos, e ele ficou com muitas questões em relação a isso. O que ele fez? Abrir uma ONG para resolver essa questão. E quando eu falo de reposição hormonal, quando eu falo de envelhecer, fazendo atividade, quando eu falo para as mulheres aqui no meu Instagram, gente, a gente precisa fazer atividade física e tal, eu falo, cara, atividade física para quem? E entre as minhas seguidoras, eu tenho a babá do meu filho, a minha faxineira, a faxineira da minha mãe, a Lili, que é minha amiga, né? São pessoas aqui da minha convivência. E eu sei qual é a vida dela. Eu sei o perrengue que é. Eu sei onde ela mora. Eu sei a quantidade de condução que ela pega para chegar aqui no meu na casa, né? Para trabalhar na minha casa. Eu sei onde os filhos dela estudam. Eu sei. Então, quando você tem um pingo de consciência da desigualdade que existe desse país e das condições da maioria das pessoas, eu tenho vontade de fechar isso aqui e ir embora. Porque é ridículo, tá? Entendeu? Para quem que você está falando de reposição hormonal? Muitas coisas que eu mostro aqui, às vezes eu tô falando, eu tomo esse suplemento, eu fico muitas vezes com vergonha depois que eu falo. Porque eu falo, puta merda, quem que vai usar? Quem pode comprar isso aqui? Ou cremes, às vezes estou falando de coisas daí mais frufru que tem, né? Falar de beleza, a gente é mulher, a gente gosta de falar, eu tô usando esse creme. Eu falo, cara, quem pode comprar isso aqui? É muito elitista. Então, assim, eu tenho que dizer, sim, isso aqui é elitista. Eu tenho uma série de questões sobre isso. É claro que quando eu escrevo no UOL, um monte de dica que eu dou aqui, eu estou falando de comer alimentos naturais da feira, o mais saudável possível, o menos desembalado possível e mais descascado possível. Mas mesmo isso, não adianta falar, não, mas isso não, todo mundo não pode, não. Uhum. Né? Uma pessoa que pega 3 horas de condução para ir, para voltar ao trabalho, não sabe, não tem como fazer tudo isso. Então eu fiz um evento com o UOL chamado Ageless Talks, Uhum. e um dos convidados, que é um gerontólogo, que é o Alexandre Silva, que é um colunista do UOL também, inclusive, que é negro, e a gente estava conversando sobre isso, né? Envelhecer é muito diferente no Brasil, se você é negro, se você é pobre, dependendo de onde você mora. Basta a gente ver a vacinação no Brasil agora, ó. Os níveis de vacinação, como é que estão em São Paulo e no Rio de Janeiro, e como é que está no Acre. Eu estava olhando esses números ontem. Então, assim, até isso que a gente pensa que é centralizado, vacinação deveria ser universal, não é. Alguns estados mais ricos estão recebendo vacina com mais rapidez. Então, sim, tá, que eu acho extremamente elitista. Até, aliás, eu estava falando com a Adri hoje, a gente estava falando de iogurte. Ela postou lá sobre um iogurte, com os iogurtes que ela gosta. Aí eu falei, eu gosto de um que é tal. Ainda falei para ela, mas é caro. Então não dá nem para. E ela falou, eu não gosto nem de recomendar aqui. Porque quando eu falo aqui, uma coisa é eu estar no consultório, eu conheço a condição social daquela pessoa, eu sei se ela, né, é socioeconômica, eu sei se ela pode comprar. Outra coisa é estar falando aqui. Então, cada vez mais eu tenho essa preocupação, sim, tá? Que eu tô falando para uma mulher de elite, eu tenho certeza. Elite, porque eu tô falando porque no Brasil ganhou 5 mil reais por mês é elite pra caramba. Como você está falando dos dados do IBGE, o que é a grande maioria das pessoas, né? Então, sim, uma conversa muito elitista. Mas a gente sabe, eu te conheço, a gente sabe que você não passa ao largo disso, né? Eu coloquei aí hoje uma postagem sua falando da execração pública, da covardia que jornalistas, mulheres como você, né, Miriam Leitão, Patrícia Campos Mello, etc., sofreram, né? Você não passa ao largo da necessidade de ter um discurso político de tudo que nós estamos Não, eu vivendo. não sou, eu sempre fui uma pessoa preocupada com essas questões, desde muito novinha. Eu estava lá, com 14 anos de idade, nas passeatas das diretas. Eu tenho consciência da minha condição de mulher branca, de elite, que estudou nas melhores escolas de São Paulo. Eu tive acesso à universidade, estudei nos Estados Unidos. Tenho plena consciência do que eu tenho de privilégio nesse país, né?
E isso talvez foi uma das coisas que me empurrou a ser jornalista. Achar que injustiça não tinha como ficar, né, impune. Então, meu vontade de ser jornalista era muito ligado nessa energia de denúncia, de buscar, de falar sobre esses assuntos e tal. E mais interessante é que o jornalismo me deu a oportunidade de conhecer uma série de... Porque assim, eu nunca fui meus pais, apesar de eu ter tido uma condição financeira sempre muito privilegiada, eu sempre fui na casa, dormi na casa da empregada, lá no Itaim Paulista, eu sempre tive... Mas mesmo assim, você não tem a noção, a gente vive na bolha. E quando eu virei jornalista, que eu pude começar a ir visitar o sertão do Brasil, numa seca, sertão do Piauí, quando as pessoas falam para mim hoje em dia, não, o Brasil não é assim. Eu falo, você está falando de quem? De quem que você está falando? Por que as pessoas votam em quem estava dando um auxílio do Bolsa Família, né, para elas? Porque o cara é a diferença entre comer e não comer. Uhum. Né? Então, assim, a gente viver num país como o que a gente vive e não ter essa consciência, não dá, né? E não tomar medidas. Então, assim, no meu micromundo, tá, que eu faço questão de ter esse cuidado com as pessoas que trabalham comigo, com as pessoas que... A gente tem muito privilégio aqui no Brasil de ter babá para cuidar dos nossos filhos, de ter gente que vem limpar cá. Eu faço questão de ter uma consciência muito grande com quem está perto de mim em relação a isso, ó, como paga, como resolve a vida, os horários de trabalho, as condições de trabalho. Eu sou muito preocupada com isso, sabe? Você falou do evento que você patrocina, é o Uhum. Ageless Talks, né? Como é que teve segunda edição agora? Já fiz 2 edições. Explica como é que funciona, como é Então, que é. eu estava tendo as colunas, e aí, antes da pandemia, na verdade, eu tive a ideia, justamente a minha ideia é conversar. Então, eu queria fazer um evento presencial. Eu queria levar especialistas. Aí, de novo, a história do privilégio, né, tá? Que o fato de eu ser jornalista me dá acesso a profissionais de saúde e de todo tipo, que a maioria das pessoas nunca vai ter acesso. E aí, né, como jornalista, você entrevista vários. Então, eu quero entrevistar endocrinologista, vai ter vários. Eu quero entrevistar especialista no que for nutricionista, vou ter vários disponíveis. Então, você forma opiniões, né, de maneira muito variada. E eu queria fazer isso, levar isso para as pessoas. E aí eu falei, puxa, seria lindo ter um evento em que eu pudesse transmitir isso online gratuitamente e ainda ter uma presença de plateia, as pessoas poderem fazer perguntas e tal. E aí veio a pandemia. Aí a gente passou alguns meses ali, enfim, com o projeto parado, e aí a gente falou, pô, vamos fazer. Eu levei esse projeto para o UOL, que é onde eu tenho uma coluna, e a gente desenvolveu em parceria. Então, é uma parceria que eu tenho com eles. Eu não vejo a hora de poder fazer presencial, gostaria muito de ter plateia. E um próximo movimento que eu vou fazer, tá, que é criar grupos de conversa. Primeiro online, primeiro pelo Zoom, mas eu quero reunir mulheres que estão passando por esse mesmo momento que eu, né, da menopausa, de tudo isso, para a gente conversar com um roteiro. Eu acho que essa coisa do support group, né, que é muito comum nos Estados Unidos, né, os grupos de apoio, eu acho que são muito importantes. Eu percebo isso claramente aqui no Instagram, que ainda é eu falando de um para todo mundo, não é uma conversa, mas o quanto é rico eu trocar com mulheres. A gente fica ali no direct. Eu tô sempre batendo papo com alguma. Eu e a Adri mesmo, a gente começou batendo papo ali no direct, né? E eu queria fazer isso em grupos mais organizados. Então, esse é o meu próximo projeto. Você precisa ter pernas para fazer tudo isso, né? Não dá um jeito. Você tem grandes ambições, mas precisa ter tempo, pernas para fazer tudo isso com a família ainda. Pô, é difícil. Tenho um marido que é muito legal, que me apoia. Agora mesmo tá ele lá cuidando do Tom, enquanto eu tô aqui. Isso virou um projeto para mim e eu acho que é uma segunda carreira também, sabe? Tá aqui. Eu também estou fazendo isso aqui, o evento do UOL, eu consigo ter patrocínio, eu consigo viabilizar, eu consigo fazer a coisa andar. Então, está sendo muito legal para mim. Se eu puder viver disso, quem sabe um dia, talvez seja também um caminho. Eu acho muito legal. Eu tenho planos no futuro de lançar produtos, de fazer uma série de coisas. Eu vou lançar um livro no ano que vem. Vou fazendo. Eu estou num momento Vamos, muito rico.
falar muito do teu livro, né? Depois você conta mais pra Vou gente. contar, vou contar. Você falou do seu marido, vamos falar de uma coisa boa? Vamos falar de Sex and the 50s ou Sex and the 50s? Né? Vamos. Vamos falar de sexo aos 50 e aos 60? Sim. A igreja diz que não tem, que não pode, mas pode, né? Acho que pode, hein? E eu Ah, acho muito interessante. Olha, falando nisso, eu tive uma conversa sobre isso hoje com a minha endocrinologista, que eu fui fazer meu check-up, justamente para ver meus hormônios. Eu faço reposição hormonal, de tanto em tanto tempo eu tenho que ir lá ver se está tudo bem. E ela estava tendo essa conversa comigo. Ela falou: olha, é muito louco o que acontece por volta dos 50 anos com as mulheres, né? Com os casais. Porque os homens ainda estão com a testosterona mais alta, a queda hormonal dos homens é mais lenta. E mesmo quando o cara toma 2, 3 Viagras ali, ele se sente de novo potentão. E as mulheres estão passando por um tsunami muitas vezes. Estão sem dormir por causa da menopausa, estão engordando, ganhando peso, estão se sentindo cansadas, exaustas porque a testosterona está no chão, então não tá a libido com a vida, né? A libido não é só a libido sexual, a libido a vida acaba caindo. Então você é o acaba você começa a ter um casal muito disparatado ali hormonalmente, e isso pode ter uma consequência ali bem complicada, né, para a libido. Achei muito interessante essa conversa que a gente teve. Eu sou casada pela quarta vez, eu e meu marido. A gente casou muito cedo, a gente é casadoiro. Nós dois fomos casados muitas vezes. Então, uma coisa que a gente tem consciência é de que a sexualidade num casamento, eu acho que não tem nada a ver só com ter 50 anos ou não. Porque eu já fui casada com 30 e tive uma libido muito ruim num casamento, que não estava bem. Então, eu acho que libido é uma coisa que a gente tem que trabalhar por ela. A gente tem que. É muito fácil, principalmente. Eu tô falando, eu que sou casada. Se eu não tivesse casada, eu não sei o que estaria acontecendo na minha vida. Se eu estaria no Tinder, se eu estaria indo no barzinho, ver se eu encontrava um parceiro. Eu não sei o que estaria acontecendo. Mas, como um casamento, que o meu casamento tem quase 13 anos, a gente tem a consciência de que você tem que trabalhar por essa sexualidade. Você tem que estar. É fácil virar uma empresa. Você e aquele marido cuidando de uma casa, pagando as contas, cuidando dos filhos, administrando os filhos, vira uma empresa. E aí aham. não tem libido que dê jeito. Você não olha mais na cara daquela pessoa e quando olha é para discutir, né? Puta que pariu, você pagou o boleto. Não, pô, que sabe que o moleque tá dando trabalho. Ai, blá, blá, blá. A gente olhar para a pessoa que a gente está junto com admiração, olhar nos olhos, pegar, dar abraço, abraçar, falar assim, pô, você é bonita, você é bonito, te admiro, mandar uma mensagem, isso aqui é uma coisa que demanda um trabalho, eu acho, sabe? Se você deixar passar, é facinho de não acontecer mais. Então, acho que sexualidade pode ser muito bom, mas eu acho que ela não é tão gratuita quando a gente tem 20 anos, que você olha para o lado e fala, opa, igual coelho, né? Você tá saindo. Muda, né? Que bom que você falou disso, porque você então também compartilha da mesma doença que eu, que é a vitória da esperança sobre a experiência, não é? De 4 casamentos, né? E acho que é isso mesmo, tem que ir atrás. Os meus residentes lá, quando ficam tirando sarro de mim porque eu casei mais de uma vez, eu não vou falar quantas, eu falo, olha, tem um índice Fábio Júnior. Acima de 7 é anormal, abaixo de 7 é absolutamente normal. Então, nós estamos abaixo do índice Fábio Júnior. É isso? Mas é que eu casei cedo também. Acho que eu e meu marido somos assim, a gente é para casar. Então, casou, separou, não ficamos muito solteiros na vida. A gente separou, casou de novo. Aí separou, casou de novo. Então, acho que isso você aprende a casar bem. Você aprende a casar direito, eu acho, no tempo, né? Então, e não quer dizer que não tenha perrengue, casamento é difícil, tem fricção, tem desentendimento, tem um monte de coisa, mas eu gosto de viver casada, assim, uma coisa que eu gosto de cultivar. Nós estamos falando daquela história de pensar na mulher real, mas e você já estava dizendo, quer dizer, os patrocinadores que querem que você fale
do creme tal, do negócio tal para o rosto, etc., pensam apenas num segmento feminino, não é? Quando você fala dessas coisas, você está falando de um segmento. A gente pode pensar em ampliar isso, quer dizer, você pode pensar em ter produtos de beleza para mulher comum, você pode pensar em ter algo mais diversificado para quem não consegue comprar as coisas que você... Eu acho que deveria ter, eu acho que tem que ter, e eu acho que cada vez mais a gente tem que ter esse olhar, né? As marcas que me procuram, em geral, elas vão olhar onde eu tô, eles olham teus números, né? Ah, você fala com uma mulher de São Paulo, de tal a tal idade e tal, eu quero falar com essa idade. Então, assim, eu acho que tem um pouco isso, e eu acho que isso tem que mudar. Acho que, assim, uma das marcas com a qual eu tenho trabalhado é a Natura, que já não é uma marca de elite, a Natura é uma marca que tem produtos mais acessíveis. Então, eu acho que está começando a ter essa diversificação. Eu acho que isso é uma questão de tempo. Mas eu também acho que marcas que querem conversar, estão começando a acordar, que querem patrocinar e querem conversar conosco, com esse público mais velho, porque tem dinheiro, porque, quer dizer, tem dinheiro, né, diante do que a gente falou, levando muitas aspas aí. Mas a tal da economia prateada, né, que movimenta no Brasil mais de 1 trilhão por ano. Então, quem mais tem dinheiro. Mesmo os aposentados no Brasil, tem muitos aposentados que sustentam a família inteira com aquela aposentadoria. Então, a gente pode dizer que mesmo um aposentado que ganha lá um salário mínimo, ele tem mais condições financeiras do que muita gente mais jovem, né? Então, as marcas estão começando a acordar que esse é um público, porque toda a comunicação de marca é muito voltada para o jovem. Para o millennial, para o jovem, de banco, de carro, de tudo que a gente pode ver. Basta olhar o comercial na televisão que a gente vai ver que ela é toda comunicação feita para já. A gente não bebe cerveja, a gente não consome carro, não tem banco. Se você olhar, a gente está fora do mercado, né? Sei. Então, eu acho que agora está começando a ter um momento de acordar para isso, assim. Silvia, a gente está junto há 1 hora, eu sei que o Tom está com o Renato, você já precisa pegar as suas atividades. Eu queria te perguntar o seguinte, claro que tem um monte de coisas que a gente não falou, mas tem alguma coisa que eu não te perguntei que para encerrar você gostaria de dizer, olha, acho que é legal falar disso, lembrar daquilo, você quer falar de algo? Eu acho que a gente endereçou aqui tudo, tá? Que eu acho que o valor da gente estar conversando sobre isso aqui, acho que para mim é mais valoroso sempre para mim, valioso, assim, porque quanto mais eu falo desse assunto, mais eu me sinto confortável na minha própria pele, sabe? Mais eu falo, poxa, eu tô compartilhando tanta coisa boa com tanta gente, a gente tem tanta coisa para falar. Eu espero que a gente faça uma outra live um dia para falar de qualquer coisa que não seja etarismo. A gente não quer falar disso. Ter que falar disso é cansativo. Eu fico imaginando para as pessoas negras o quanto é cansativo ter que ficar falando de racismo. Sim. Puta saco, a pessoa quer falar de cinema, a pessoa quer falar da arte dela, a pessoa quer falar da profissão dela como médica, ou do que for, o assunto da vida dela. E ela tem que ficar falando desse assunto porque é um negócio que afeta o mundo diariamente, né? Então, acho que o que eu espero é que a gente possa ter uma outra conversa um dia sobre o que a gente quiser, né? Que a gente não precise mais falar disso. Eu falo isso às vezes, eu levanto muita bandeira, mas tem uma hora que eu não quero ter que falar mais disso. Assim como eu não quero mais ter que falar fora Bolsonaro. Mas vamos falar fora Bolsonaro? Vamos falar muito fora Bolsonaro. Eu falei o nome, eu não vou falar o nome dessa coisa, porque você chama... Eu espero não ter que mais falar desse assunto em 2022. É só isso que eu espero. Tá aqui. Silvia, muito obrigado. Eu que agradeço. Nossa, é um prazer imenso, imenso, imenso. É um prazer todo meu. Obrigado. Uma honra, viu? Um grande beijo. Beijo. Tchau.